Minha missão deseja treinar 40 candidatos, 3 pontinhos. E eu tenho pedido ajuda do governo para este útil objetivo educacional. Eu quero que você seja um dos treinados com esse objetivo e que peça a Kartidada a juntar-se a nós com este espírito. Você ficará sabendo pelos documentos enviados a você como vivemos e o que fazemos, e assim poderá se decidir sobre a possibilidade de se juntar a nós. A primeira coisa é que nós queremos treinar alguns homens que se retirem para a vida de retirante, é a terceira iniciação, e alguns jovens na condição de estudantes celibatários. Não sinto inclinação pela vida de renunciado, que é um empreendimento um tanto difícil para as pessoas caídas desta era. Os chamados renunciados em vestes vermelhas têm arruinado o bom nome de tal ordem da vida. Por favor, informe-se para mim sobre o orçamento deste anúncio nos jornais em inglês e vernáculos de Calcutá. Procuram-se candidatos de qualquer nacionalidade para se qualificarem como verdadeiros sacerdotes brahmanas, para pregar os ensinamentos do Bhagavad Gita para todos os propósitos práticos em todo o mundo. Candidatos merecedores receberão alimentação e alojamento gratuitos. Informações com A.C. Bhaktivedanta, fundador e secretário da Liga de Devotos Bharati Bhavan, P.O. Jansi U.P. Abai queria um documento judicial declarando que o Bharati Bhavan pertencia à Liga de Devotos. Até o momento ele tinha apenas uma promessa. Pensando em Jansi como sede permanente, ele queria estabelecer um compromisso escrito. Quando ele se aproximou de Reva Sankar Bayal pedindo uma escritura de doação, o senhor Bayal deu a Abai um formulário solicitando o pagamento de 500 rúpias para registrar os prédios. Mais uma vez que Abai tinha acabado de sofrer uma perda de 7.000 rúpias em Allahabad e recentemente gastara 3.000 rúpias em sua pregação, sendo que a maior parte desta quantia ele usara para o festival de abertura da Liga, ele se via incapaz de levantar até mesmo 500 rúpias. Acharya Prabhakara, a despeito de sua posição acadêmica, tinha pouquíssimo dinheiro e estava sendo subsidiado por seus pais com 3 rúpias por dia. A maioria da congregação de Abai, especialmente os estudantes, estavam em posição semelhante. A solicitação do senhor Bayal de 500 rúpias não parecia urgente, nem tampouco ele disse o que aconteceria se Abai não pudesse pagar. Mas veio na cabeça na hora, indianos safados, é o que mais tem, né? Tá, já parei de falar. Mas logo em seguida ele fez outra solicitação. O senhor Abai Charanji devia comprar o Bharati Bhavan por 5.000 rúpias, tá vendo? Primeiro falou que ia doar, né? Depois já começou a pedir din-din. Aquilo era desconcertante. A generosa dádiva transformara-se em oferta de compra e venda. As pessoas na cidade já se referiam à propriedade como o templo de Abai Bhaktivedanta e a Liga de Devotos. Foram impressas em letras garrafais por toda a extensão do muro do complexo. Ao ser pressionado por amigos de Abai, o senhor Bayal garantiu-lhes que Abai podia continuar vivendo ali, mas no final de contas ele teria de comprar os prédios. O senhor Bayal disse que daria à Liga de Devotos preferência e bom preço. Abai preocupava-se, não sabendo que o senhorio faria a seguir. Se a Liga pudesse comprar a propriedade, isso seria melhor, mas ele não fora capaz de levantar nem sequer 500 rúpias. Levantar 5.000 rúpias parecia mais impossível. Abai não encontrou apoio financeiro forte de sua congregação. Sua liga não incluía nem sequer um só trabalhador em tempo integral. Agora chegamos no meio do livro, onde estão as fotos, Bimala.
Calma, eu vou pular. Pular sem falar nada. Tá bom, Bimala. É quem comprar a coleção vai ver todas as fotos. A gráfica, tá, já pulei. Ele conhecia uma maneira de levantar o dinheiro, seus negócios farmacêuticos. Ainda tinha um pequeno negócio dirigido por seu filho em Calcutá. Abai tinha anteriormente ganho 3.000 rúpias por mês. Ele considerou a possibilidade de se aproximar de irmãos espirituais pedindo ajuda, mas as perspectivas de ele próprio ganhar dinheiro pareciam mais prováveis. Durante 30 anos, ele havia ganho dinheiro através de seus negócios farmacêuticos e poderia fazê-lo novamente, mas para a mais dignas das causas. Quando chegou em Calcutá na primavera de 1954, ele estava sem dinheiro. Escolheu viver com seus irmãos espirituais na Gaudiya Sangha, em Chitla, a mesma vizinhança em que vivia sua família. Como ele não tinha dinheiro algum, o líder do templo custeou suas despesas. Abai dava palestras diárias sobre o Śrīmad Bhagavatam, que os estudantes celibatários da Gaudiya Sangha apreciavam muitíssimo. Krishna Kumara, um estudante celibatário, comenta: mesmo depois que ele partiu, sua voz doce e melodiosa soava em meus ouvidos. Ele costumava frequentemente expressar um desejo de ir ao exterior e pregar. Um de seus filhos estava dirigindo um pequeno negócio, Vimaltoni Laboratório, e assim mantinha a família. Abai sabia que sua esposa não estaria interessada em seu trabalho em Jhansi. Seu filho tinha estado lá, mas não ficara impressionado com o que vira. A família veria a sua pregação em Jhansi como uma ameaça à sua vida doméstica. Abai, contudo, sustentava-se através de sua visão, que agora começava a tomar forma prática, de um mundo reformado pela consciência de Deus, Krishna. Ele inclusive pensava em abrir uma filial da Liga de Devotos em Calcutá. Mas, inevitavelmente, ele foi novamente impelido para as responsabilidades familiares. Alguns de seus filhos ainda não estavam casados. Aluguel e contas precisavam ser pagos. Mesmo que ele resolvesse desenvolver o Vimaltoni Laboratório, a família exigiria tudo o que ele ganhasse, e mesmo que ele viesse a ceder às exigências deles, viver em casa e abandonar a pregação, a maior dificuldade ainda permaneceria. Eles não levavam o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, a sério. Tampouco ele poderia mudá-los. De que adiantava conduzir um negócio se eles não queriam ser devotos? Ele visitou a família e a mesma e velha cena ocorreu. Amigos locais vieram visitá-lo e Abai começou a pregar, dando aulas do Bhagavad Gita exatamente como ele vinha fazendo em Jhansi. Enquanto isso, sua esposa e o resto da família tomavam chá em um cômodo separado. Srila Prabhupada comenta: eu queria, na medida do possível, fazê-la trabalhar comigo na difusão da consciência de Deus, Krishna, conseguir a ajuda dela. Mas ela era muito determinada, não queria ajudar-me a difundir a consciência de Deus, Krishna. Então, finalmente, após muitos anos, eu pude entender, ela não me daria nenhum apoio. Ela era muito apegada a beber chá. Eu sempre lhe dizia para não beber chá, porque eu queria ter uma boa família de devotos de Deus. Então, embora eu repetidamente lhe dissesse a mesma coisa, dessa vez finalmente eu lhe disse: você tem que escolher entre mim e o chá, ou o chá vai embora ou eu vou. Dessa maneira eu estava até criticando a minha própria família. Mas como eles pensavam que eu era o esposo ou o pai, não podiam levar minha instrução muito a sério. Aí ela replicou: deixar de beber chá ou deixar meu esposo? Bem, então terei de abandonar meu esposo. Evidentemente ela pensou que eu estava brincando. Um dia Radharani cometeu um grande erro.
Havia um sistema de trocas em que um freguês colocava na balança um objeto que um lojista considerava valioso, e o lojista então o pesava, trocando por mercadoria de peso equivalente. Assim, enquanto Abai estava ausente, sua esposa levou o seu adorável Bhagavatam ao mercado e o trocou por biscoitos para o chá. Quando Abai chegou em casa e procurou o livro, ela lhe contou o que havia acontecido. Ela não considerara o assunto algo muito sério. Ela estava sem biscoitos para o chá, mas Abai ficou chocado. A princípio ele sentiu-se deprimido, mas depois uma onda de resolução absoluta passou por sua cabeça. Sua vida familiar estava terminada. Quando ele lhes disse que estava indo embora, eles não entenderam o que ele queria dizer com aquilo. Havia 30 anos que ele os estava deixando, sempre ia e vinha. Quando ele saía pela porta fora, eles pensavam, lá vai ele novamente. Está indo embora. Era a rotina habitual. Todos podiam perceber, mesmo os vizinhos. O Senhor Di estava indo embora novamente. Ele tinha estado em casa, agora partia outra vez. Ele voltaria novamente, mas Abai sabia que jamais regressaria. Srila Prabhupada comenta: antes de deixar minha família, eu quis casar todos os meus filhos e filhas, mas alguns deles discordaram. Mas então, três pontinhos, esgotou. Não me importava se estavam casados ou não, que eles cuidassem de seus próprios negócios. Suponha que eu morresse de repente, quem tomaria conta de minha filha? Nesse momento dizemos, Deus tomará conta dela. Então por que não agora? Deus tomará conta dela agora. Meu mestre espiritual costumava dizer que a renúncia à vida familiar era suicídio civil. Se você comete suicídio, isto é crime. Mas isto, renunciar à família, é cometer suicídio voluntariamente. Agora estou morto, façam o que bem entenderem. Krishna diz, Sarvadharman Parityaja, abandone toda religião. Então família é Griha Dharma, a religião da família. Muita gente fala, né? Minha religião é minha família. Mas Krishna diz para abandonar isto, porém o apego existe. E se nós dizemos que o sentimento de apego tem que ser abandonado gradualmente, então não podemos fazê-lo, porque existe o apego. Mas se Deus vai cuidar deles se eu morrer de repente, então por que não cuidar agora? Suas emoções transcendentais eram tão turbulentas que ele não estava pensando em ir a Jhansi. Ele queria tomar um trem para qualquer parte. Aí ele se lembrou de uns antigos amigos e irmãos espirituais que viviam em um templo em Jhargram, apenas a uma curta viagem de trem em direção ao sul de Calcutá. Ele tomou 10 rúpias emprestadas de um amigo e comprou uma passagem para Jhargram. Era um pequeno templo. Quando Abai chegou, foi bem-vindo por Paramahansa Maharaja, Damodara Maharaja e outros. Paramahansa Maharaja estivera presente quando do primeiro encontro de Abai com Bhaktisiddhanta Saraswati e se lembrava de Abai com sua aparência de então, vestido de cade branco, parecendo um anarquista gandiano. Abai explicou-lhe, não consegui satisfazer as necessidades de minha família. Agora vou pregar a mensagem do Senhor Krishna Chaitanya. Abai contou-lhe como os seus negócios haviam fracassado e como ele havia voluntariamente deixado a família e estava agora despojado. Paramahansa Maharaja disse, quando Abai chegou, ele parecia muito pobre, faminto, não tinha recursos, veio sozinho ao templo e quando chegou só cantava Hare Krishna e nada mais. Abai passou o seu tempo em Jhargram cantando o santo nome de Deus, Hare Krishna Hare Rama, e firmando-se no desapego de sua família. Por vários dias ele cantou Hare Krishna no rosário quase que continuamente. Paramahansa Maharaja dava palestras à noite e então Abai também falava sobre o Bhagavad Gita.
Mas à medida que o tempo passava, seus pensamentos voltaram-se novamente para Jansi, e ele logo sentiu-se disposto a voltar à Liga de Devotos. Ele precisava conseguir os prédios e prosseguir com a pregação. Mas antes de retornar, obteve uma grande deidade do Senhor Krishna Chaitanya que ele planejara instalar no Bharati Bhavan. Ironicamente, ele havia ido a Calcutá para fazer negócios e levantar dinheiro. Mas agora não tinha dinheiro, nem negócios, nem responsabilidades familiares. Estivera casado durante 36 anos e agora aos 58 anos adotara inteiramente a ordem de retirante. Agora ele poderia dedicar a sua vida inteiramente a pregar a consciência de Deus, Krishna. Abai não adotou a roupa amarelada de um retirante, mas continuou usando roupa branca. Roupa branca é a roupa dos devotos casados ou que querem se casar, né? As pessoas de Jansi sempre o haviam conhecido como um pregador sem família, desde o momento em que ele chegara pela primeira vez, 1 ano e meio antes. Agora, ele estava retornando para eles com uma forma de Deus do Senhor Krishna Chaitanya e uma determinação de estabelecer o templo do Senhor Krishna Chaitanya em Jansi. Abai foi recebido com uma recepção calorosa de Acharya Prabhakara e outros, mas também deparou-se com competição pela posse dourada memorial. Tudo começou com uma conferência em sânscrito, a Bundelkhand Sanskrit Sammelan, que trouxe a Jansi o governador da província KM, Munshi, e sua esposa Lilavati. Uma organizadora social ativa, Lilavati Munshi, tinha aberto várias filiais da Mahila Samiti Sangha, uma sociedade que objetivava elevar as mulheres socialmente, ensinando-lhes habilidades de secretariado em inglês. 2 educadas senhoras de Jansi, Chandramukhi e Suryamukhi, queriam tal programa social de mulheres para Jansi, e elas aproveitaram-se da oportunidade para aproximar-se de Lilavati Munshi durante a sua visita. Esta as inspirou e elas começaram a conversar sobre onde em Jansi poderiam abrir um de seus centros sociais. Talvez, sugeriu uma das senhoras, o Bharati Bhavan pudesse ser usado. Embora Suryamukti Sharma tivesse sido uma das simpatizantes que a princípio havia se aproximado do Sr. Bayal em nome de Abai Charandi e pedira que se lhe desse o Bharati Bhavan para sua liga de devotos, ela sentia que a causa das senhoras era mais importante e sabia que Abai ainda não tinha títulos de propriedade dos prédios. As mulheres concordaram que os prédios seriam um excelente local para uma filial da Mahila Samiti Sangha e que a causa delas era mais urgente do que a de Abai Charan. Suryamukhi, assegurada do apoio da esposa do governador, mandou chamar a C. Bhaktivedanta. Ela explicou que sua Liga Mundial de Devotos jamais tomaria forma. Ele era ótima pessoa e ela gostava dele, mas ela não achava que ele poderia realizar as suas extraordinárias expectativas. Ela sugeriu que ele desocupasse o Bharati Bhavan para que a esposa do governador pudesse organizar um centro social de mulheres. O senhor pode ir aqui e acolá por amor a construir um templo, disse ela. O senhor tem liberdade para viajar a qualquer parte, mas essas pobres mulheres em Jansi não têm nada, de modo que elas precisam desses prédios para o seu uso. Ela sentiu que ele se opunha inflexivelmente. Não, disse Abai, encontrem outro prédio. Abai argumentou que seu trabalho não era apenas uma seção de pessoas. Abai argumentou que seu trabalho não era apenas para uma seção de pessoas, mas para todos os seres vivos. Suryamukhi sentiu-se frustrada. Abai ficou surpreso de que um membro da Liga de Devotos estava agora trabalhando contra ele. Se até os irmãos espirituais de Prabhupada trabalhou contra ele, imagine o resto, né? E a manobra estava sendo apoiada pela esposa do governador.
A senhora Munshi podia trabalhar em esfera muito mais influente, sem ter que se confrontar diretamente com Abai, e sem mesmo que ele soubesse o que estava ela fazendo. Depois que ela conversou com o Sr. Bayal, ficou combinado que o Sr. Bayal fosse pressionado a persuadir Abai Charandi de desistir de reivindicar o Bharati Bhavan. O Sr. Bayal possuía uma casa de cinema em Jhansi e se falava que ele poderia ter muita dificuldade com a licença de seu operador se Abai Charan não desocupasse o Radha Memorial. Em dezembro de 1954, a senhora Munshi escreveu a Abai, com referência a seu fracasso em levantar as 5.000 rúpias. Caro Bhaktivedanta Ji, escreveu ela, o senhor quis organizar a sua liga ali, mas não conseguiu. Porém, eu tenho esta instituição, Mahila Samiti. Por que não dar os prédios para mim? Abai estava decidido a resistir. Ele tinha amigos advogados que o aconselharam que, muito embora ele estivesse sendo confrontado pela família do governador, ele tinha boa causa, que se sairia bem na justiça. Não vou nem falar nada, Bima. Eu vi num filme, um filme, um zoológico, ele estava mostrando, os bichos mais selvagens, mais perigosos que existiam, E aí tinha um lugar lá que tinha uma placa, cuidado, não se aproxime muito, advogados. Eram os bichos mais perigosos que tinha no momento ali, naquele zoológico. Já parei de falar. Ele tinha amigos advogados que o aconselharam que, muito embora ele estivesse sendo confrontado pela família do governador, acho que é pior que a máfia branca, hein? Ele tinha boa causa que se sairia bem na justiça. A tradição da Índia de respeito a prédios religiosos estava a seu lado. Abai respondeu à senhora Munshi, apresentando-se como fundador da Liga de Devotos. Ele explicou a meta da Liga, anexou uma cópia de seu prospecto e apresentou muitas declarações de pessoas preeminentes. Dr. Rajendra Prasada, Shri Sitaram, Raja Mahendra Pratap, e mesmo o esposo dela, o senhor Shri K.M. Munshi, louvando o trabalho maravilhoso da Liga de Devotos. Ele também mencionava que o presidente da Liga havia recentemente recebido um donativo de cerca de 100 rúpias em Mathura de Sua Excelência o Governador, o próprio senhor Munshi. Abai dizia que, embora o trabalho andasse lento, mas pacificamente em Jhansi, agora sua mente se inquietava com as negociações da senhora Munshi. Ele lhe pediu que ela não pressionasse ninguém para ocupar o Bharati Bhavan, embora ele admitisse. Se a senhora ou qualquer uma de suas agentes tentarem, a pressão será mais pesada que a minha, visto que eu sou uma não entidade neste confronto. Vou ler de novo aqui. Se a senhora ou qualquer uma de suas agentes tentarem, a pressão será mais pesada que a minha, visto que eu sou uma não entidade neste confronto. Abai esperava que, por ele apresentar os pormenores de sua liga, ela compreendesse que a causa dele era melhor do que a da Mahila Samiti. Ele citou os primeiros 3 versos do 4º capítulo do Bhagavad Gita, onde o Senhor Krishna descreve como a antiga ciência da Bhakti Yoga é recebida através da sucessão discipular e como os reis são responsáveis de cuidar para que a consciência de Deus Krishna se difunda para o benefício de todos. Ele também argumentava que uma vez que, segundo o Bhagavad Gita, apenas alguns entre milhares e milhares de homens se esforçam por atingir a autorrealização, e uma vez que a Liga de Devotos ocupava seus membros em autorrealização, ele estava fornecendo um serviço importante e raro.
Ele se ofereceu para se encontrar com a senhora Munshi juntamente com uns 15 renunciados da área e sugeriu que ela trabalhasse cooperativamente com ele e compreendesse a importância da Liga. A Liga de Devotos estava beneficiando todas as classes. Como o Shri Krishna dissera no Bhagavad Gita, mesmo uma pessoa de nascimento inferior pode atingir o abrigo do Senhor Supremo Krishna. Mas a Mahila Samiti declarou Abai. Desculpem. Tem vírgula aqui. Mas a Mahila Samiti declarou Abai. Estava baseada em concepções corpóreas de casta, credo, cor e sexo, portanto, não podia ser a causa dela tão importante. Abai encerrava, solicitando à senhora Munshi que não tentasse ocupar o Radha Memorial, o qual já estava sendo usado para uma causa nobre e bem apreciada. Ele assinou A.C. Bhaktivedanta, fundador e secretário da Liga de Devotos. Ciente de que estava envolvida em uma intriga, Abai organizou seus pensamentos e passou para o papel um curto histórico, delineando eventos importantes acerca de sua posse do Bharati Bhavan. Curto histórico. 1. Viajanse em algum momento de outubro de 1952. 2. Dei algumas palestras no Gita Mandir no dia de Gandhi Jayanti 1952. 3. Fiquei conhecendo Prabhakar Shastri. 4. Minha ideia da Liga de Devotos começou a tomar forma. 5. Ele me levou até Reva Shankar para falar sobre o Bharati Bhavan. 6. Shri Reva Shankar concordou em ceder o Bharati Bhavan à Liga de Devotos e concordou em tornar-se membro dela na presença de Prabhakar, Mitraji e de mim próprio. 7. Escrevo cartas de Allahabad para confirmar. 8. Ele confirmou minha carta em 10/12/52. 9. Prabhakar deu a conhecer o desejo de Reva Shankar em 1/1/53. 10. Eu obtive o documento necessário para a Liga de Devotos e Viajanse para a assinatura dos membros. Reva Shankar assinou e concordou em tornar-se um membro executivo. 11. O documento foi submetido a registro em 4/2/53 em Lucknow. 3 pontinhos. Voltou em 10/10/53. 12. A Liga de Devotos solenemente começou em 16/5/53 e o trabalho começou, de modo que estou ocupando o prédio desde então e continuando o meu trabalho. Desculpem. Abai continuava enumerando mais de 30 itens, incluindo publicidade em jornais e congratulações que ele recebera. Ele narrava a história de como vim para cá sacrificando meu negócio e família. Recebi um telegrama de Allahabad dando-me a notícia do assalto a meu comércio. Não pude comparecer ao local do roubo devido ao trabalho desenvolvido aqui e, subsequentemente, meu comércio foi fechado com uma perda de 7.000 rúpias. Abai pensou em recorrer a algum de seus irmãos espirituais renunciados pedindo ajuda. Se ele ou eles pudessem comprar os prédios, seus competidores se calariam. Ele achou que valia a pena despertar o interesse de seus irmãos espirituais pela compra dos prédios como um complemento de suas próprias missões. Vrindavana não estava muito distante. Uma viagem de 4 horas de trem até Mathura e depois uma curta viagem de táxi. Ele havia ido até lá em peregrinação em outubro de 1953 e tinha inclusive visto um quarto disponível em um templo perto de Kestigata, com a ideia de ficar ali algum dia. Ele também viajara para ali várias outras vezes desde que começara a residir em Jhansi. Desta vez ele foi até o templo em Litala para ver o seu irmão espiritual Bhaktisaranga Goswami e perguntar-lhe se ele gostaria de se tornar proprietário do Bharati Bhavan
para que este pudesse ser usado para pregar a consciência de Deus, Krishna, segundo os ensinamentos de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Mas Bhaktisaranga Goswami não estava interessado. Após aproximar-se de outro irmão espiritual, Damodara Maharaja, que também não estava interessado em Jansi, Abai fez uma curta viagem de táxi, de volta a Mathura para ver outro irmão espiritual, Keshava Maharaja. Keshava Maharaja estava em Mathura com um grupo de discípulos para estabelecer um centro, mas ainda não havia encontrado um local adequado. Assim, quando Abai lhe falou a respeito dos prédios em Jansi, ele ficou interessado. Abai e Keshava Maharaja compuseram uma carta para o Sr. Bayal apresentando sua solicitação e os objetivos de seu movimento Hare Krishna, e então viajaram para Jansi em comitiva. Abai e Keshava Maharaja com seus discípulos. Keshava Maharaja e seu grupo ficaram por vários dias em Jansi fazendo canto e dança público de Hare Krishna e dando palestras. Eles marcaram um encontro com Reva Shankar Bayal, mas o Sr. Bayal não compareceu, de modo que tiveram que esperar para vê-lo no outro dia. Enquanto isso, Keshava Maharaja teve tempo para formar a sua opinião de Jansi e discutir com Abai sobre a possibilidade de fazer daquele lugar a sua sede. Ele notou que as pessoas eram receptivas, mas que a localização era muito remota. Mesmo antes do encontro com o Sr. Bayal, Keshava Maharaja sentia-se relutante em estabelecer toda a sua missão em Jansi. Abai concordou, ciente de que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati dissera que um pregador deve ir às grandes cidades e não praticar a sua adoração a Deus em reclusão, e admitiu que após 2 anos em Jansi não havia conseguido seguidores de tempo integral. Quando eles finalmente se encontraram com o Sr. Bayal não conseguiu apresentar termos claros para a compra da propriedade. Ele disse que eles eram candidatos para a compra, mas fez o seu uso dos prédios condicional. Ele queria ter uma declaração da natureza dos programas que eles fariam nos prédios. Abai sabia que este era apenas outro sinal de manobras obscuras e suspeitou que o Sr. Bayal estivesse sendo pressionado a passar os prédios para as mãos da Mahila Samiti. Keshava Maharaja desinteressou-se e decidiu voltar a Mathura, mas convidou Abai a se juntar a ele. Mas Abai ficou. O Sr. Bayal queria que ele desocupasse os prédios e chegou inclusive a devolver a Abai o depósito de 210 rúpias, afirmando que agora Abai não tinha justificativa alguma para residir no Bharati Bhavan. Abai anotou os últimos eventos em seu curto histórico. 29. Ele também me deu um cheque de 210 rúpias referente à devolução de meu depósito em dinheiro. Mas ele não tem dinheiro no banco. O banco deu um cheque sem fundo. O banco devolveu com uma observação. 30. Esse é malandro agulha, como dizem, né, Bima? Mais um indiano safado. 30. O dinheiro que eu lhe dera foi indevidamente empregado por ele para o seu próprio objetivo e agora ele me passou um cheque sem fundo com um arranjo feito com o banco. 31. Eles simplesmente me enganaram do começo ao fim. 32. Eu devo ser indenizado por todo o dinheiro antes que possa deixar os prédios. Mas ele via aquilo como a inescrutável vontade de Deus, Krishna. Os fatos e as opiniões levantavam-se em oposições à condução da missão. Jansi já não parecia auspiciosa. Srila Prabhupada comenta: eu queria começar ali, era uma casa bela e grande. Não me fora dada legalmente, mas eu a estava usando. Assim, de alguma forma, ela começou a imaginar que a casa era muito boa. Era a esposa do governador. Através do coletor de impostos e através de funcionários do governo, ela começou a pressionar. Então, evidentemente, eu tinha muitos amigos advogados. Eles me aconselharam, não ceda. Mas eu pensei, quem vai litigar?
Eu pensei, eu deixei minha família e será que agora devo me meter em processos legais? Não, eu não quero esta casa. Abai se lembrou de como os pregadores da Gaudiya Mata tinham gasto suas energias durante anos nos tribunais. Tendo encerrado seu longo enredamento com família e negócios, ele não tinha gosto por lutas legais. Ele poderia ter lutado, mas se lembrou do que Keshava Maharaja dissera sobre o fato de Jansi estar em lugar remoto. Evidentemente, a princípio tudo brotara ali, senão Abai jamais teria escolhido um lugar tão obscuro para estabelecer a sua liga mundial. Os jovens e as jovens cultos o estimavam muito, assim como também tinham sentimentos de simpatia para a Liga das Senhoras, para a Sociedade de Teosofia, para Arya Samadhi e para muitas outras coisas e muitas outras causas. Mas suas boas intenções eram certamente curtas no que se refere à pura rendição e devoção. Mesmo seu único discípulo só podia lhe oferecer auxílio de meio período. Mas essas considerações não tinham sido suficientes para forçá-lo a sair. O fato real era que ele estava sendo afastado. Srila Prabhupada comenta: se eu não saísse, ninguém poderia me expulsar. Este era o fato, mas eu pensei, quem vai lutar por essas coisas na justiça? A esposa do governador era quem estava pressionando através do coletor de impostos. O administrador da propriedade tinha uma sala de cinema, então eles tinham que renovar a licença. E o coletor de impostos o pressionou, dizendo que se ele não conseguisse a casa, eles não renovariam a licença. Eu achei que o administrador ia ficar em apuros desnecessariamente. Eu teria que pagar muitas rúpias, e ela era a esposa do governador. Ele decidiu partir. Disse a seus amigos que dessem continuidade à Liga de Devotos em sua ausência. Eles ficaram tristes ao vê-lo partir, e todavia mesmo alguns de seus amigos louvavam abertamente o trabalho da Sociedade das Senhoras e sentiam-se contentes de tê-la em Jansi. Eles não tinham sido capazes de ajudá-lo financeiramente, embora soubessem que ele sozinho não conseguiria comprar os prédios. Seus seguidores mais íntimos foram mais afetados, mas ele garantiu-lhes que suas relações continuariam. Ele lhes escreveria cartas, e Acharya Prabhakar, Ladenal Muliki, Shri, o Senhor Mitra, o Dr. Shastri, e lhes daria instruções sobre o que eles deveriam fazer. Especialmente Acharya Prabhakar, Abai disse-lhe que estaria em contato com ele, e esperava que ele continuasse como secretário da Liga de Devotos, mesmo que Jansi não se tornasse sua residência principal. Contudo, era óbvio que este capítulo de fazer planos ambiciosos para um movimento mundial, indo de casa em casa e de aldeia em aldeia, fazendo canto e dança público de Hare Krishna, dando palestras sobre o Gita, distribuindo Krishna Prasadam, alimento oferecido a Deus, este capítulo estava encerrado, e não era provável que ele voltasse ou que os residentes de Jansi pudessem esperar vê-lo novamente. Quando Abai deixou Bharati Bhavan com suas letras de 40 centímetros de altura, Liga de Devotos, pintadas no lado de fora do muro, ele sentia-se triste. Aquilo tinha sido um sucesso natural e espontâneo para ele. As pessoas jovens e educadas de Jansi o haviam acompanhado desde o início, e se não fosse pela intriga, ele jamais teria saído dali. Mas ele sentia que não tinha realmente escolha. Ele viera para ali como um chefe de família a negócios, e estava saindo dali como um retirante, sem lar, forçado a abrigar-se em Deus, Krishna. Seus planos eram incertos, mas o seu desejo era forte e sua saúde boa. Então ele se dirigiu para Mathura, levando consigo a forma de Deus do Senhor Krishna Chaitanya.
Nova Delhi, gritando solitário no deserto. Eu obtive a pista para retornar de volta à morada eterna, logo após abandonar meu atual corpo material e a fim de levar comigo todos os meus contemporâneos, homens e mulheres do mundo, dei início ao meu jornal de volta ao Supremo. Como um dos meios para se trilhar este caminho, por favor, não pense que sou, algo extraordinário ou um louco quando digo que retornarei de volta ao Supremo, após deixar o meu atual corpo material. Isso é bem possível para todos e cada um de nós. De uma carta ao presidente da Índia, Sir Rajendra Prasad, ou Senhor Rajendra Prasad. Quando Abai chegou a Mathura, ele procurou Keshava Maharaja, que agora estava estabelecendo o seu templo, e o presenteou com a deidade do Senhor Krishna Chaitanya. A pedido de Keshava Maharaja, Abai concordou em ficar ali e editar o Gaudiya Patrika. Abai recebeu um quarto e pela primeira vez ele viveu em um templo com seus irmãos espirituais. Como um devoto sênior e experiente, Abai dava aulas e instruía os estudantes celibatários, que eram jovens, não educados e até mesmo iletrados, sobre as disciplinas do serviço prático e amoroso a Deus e a filosofia do Bhagavad Gita. Recém começara ele seus deveres quando Bhaktisaranga Goswami, outro renunciado irmão espiritual, pediu a Bhaktivedanta que o auxiliasse em Nova Delhi em seu templo, a Gaudiya Sangha. Tanto Keshava Maharaja quanto Bhaktisaranga Goswami reconheciam Abai como escritor e editor realizado e queriam trabalhar com ele. Era aceito entre os discípulos de Srila Bhaktisiddhanta era aceito entre os discípulos de Srila Bhaktisiddhanta que A.C. Bhaktivedanta Prabhu era habilidoso pregador e escritor, quer fosse em inglês, hindi ou bengali. Portanto, Keshava Maharaja queria que Abai ficasse e trabalhasse no Gaudiya Patrika, enquanto Bhaktisaranga Maharaja, que tinha de ir para a Bengala, estava solicitando que ele vivesse ou que ele viesse para Delhi. Produzir o harmonista, conhecido em hindi como Sadhana Toshani. Abai concordava com a proposta de Bhaktisaranga Goswami e Keshava consentiu com a condição de que Abai também continuasse a editar o Gaudiya Patrika, pelo menos por via postal. Como editor, Abai estava em seu elemento e sentia-se feliz de pregar em cooperação com seus irmãos espirituais. Embora Abai não se considerasse um acadêmico ou autor realizado, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati havia ficado satisfeito com seus escritos e o encorajava a continuar, e agora esses renunciados antigos de Bhaktisiddhanta Saraswati estavam se voltando para ele, solicitando a sua ajuda. Eles estavam praticamente competindo para ver quem obteria o benefício de seus serviços. Talvez, pensou Abai, este devesse ser o trabalho de sua vida, servir humildemente sob a direção de seus irmãos espirituais. Sua expulsão de Jansi havia sido uma espécie de revés, pelo menos o havia deixado temporariamente incerto de como Krishna queria utilizá-lo. Mas agora, seus irmãos espirituais pareciam estar respondendo à pergunta. Viver e trabalhar em um templo com estudantes celibatários e renunciados era um modo de vida que, em determinada época, Abai considerara austera demais. E Bhaktisiddhanta Saraswati observara, é melhor que ele viva fora de sua companhia. Lembrando as instruções do mestre espiritual. Viva longe de seus irmãos espirituais. Mas agora ele teria ou de lutar sozinho sem nada ou de ficar dentro do abrigo de um setor amistoso da Gaudiya Mata.
Talvez ele pudesse executar os seus desejos de pregar a consciência de Deus, Krishna, dentro dos templos de seus irmãos espirituais. Uma vez que brevemente ele seria o editor do Sajjana Toshani, ele começou a pensar em como expandi-lo. Era um jornal de devotos de Deus acadêmicos, mas produzido de forma barata e com circulação muito limitada. Ele o via superando o elegante Illustrated Weekly da Índia. Devia ser mais popular que as revistas Time ou Life da América. E por que não? Krishna não era um homem pobre. Abai pensava em como poderia dar início a um ambicioso programa de assinaturas, aproximando-se de homens muito proeminentes e muito ricos de Nova Delhi. Então, pela graça de Deus, Krishna logo seria capaz de imprimir fotos coloridas e usar papel de alta qualidade para o Sajjana Toshani. Ele empenharia nesta tarefa os seus melhores esforços dependendo de Deus, Krishna. E enquanto solicitava assinantes, ele poderia levar os manuscritos de seu livro e tentar conseguir que alguém o publicasse. O Dr. Alagappa, na Índia do Sul, tinha querido publicar o seu Gita Upanishad. Sem dúvida, havia muitos homens como ele. Ou talvez Bhaktisaranga Goswami aceitasse publicar as obras de Abai com fundos da Gaudiya Sangha. Logo, Abai recebeu uma carta do assistente de Bhaktisaranga Goswami, dando-lhe instruções cuidadosas de como viajar para Delhi da forma menos dispendiosa. Ele deveria viajar de trem de terceira classe até Delhi e dali tomar um táxi. Uma vez que os táxis no portão da estação cobravam muito caro, Abai deveria primeiramente caminhar cerca de 100 metros em direção ao lado direito da estação, onde ele encontraria um táxi mais barato. Se ele pegasse a condução sozinho, não deveria pagar mais do que uma rúpia e 12 anas, mas deveria tentar compartilhar o táxi com outro passageiro e assim sairia mais barato. Mantendo o crematório à sua esquerda, explicava-lhe o assistente, se o senhor olhar para a direita poderá ver nossa bandeira vermelha e o letreiro escrito em hindi e em inglês. Quando chegar aqui, pagar-lhe-emos pelo táxi. Na Gaudiya Sangha, Abai encontrou um estado de coisas desconcertante. Na ausência de seu mestre, Bhaktisaranga Goswami, os estudantes celibatários estavam brigando e fugindo a seus deveres, e como resultado a pregação e a coleta de donativos estavam sendo negligenciados. A limpeza, a adoração à forma de Deus no altar, a cozinha e mesmo a paz entre os devotos estavam abaixo do padrão. E como a maioria dos templos de seus irmãos espirituais, a Gaudiya Sangha era pobre. Abai viera pensando que iria editar uma revista, mas se viu discutindo com um grupo de briguentos devotos neófitos. Ficou sabendo que o estudante celibatário responsável em dar palestras públicas não fizera nenhuma pregação. Os devotos que anteriormente vinham fazendo o canto e dança público de Hare Krishna nos lares das pessoas agora estavam negligentes. E o moço de recados deixara de trabalhar por ter perdido a sua bicicleta. Então, um estudante celibatário entregou a Abai uma carta de Bhaktisaranga Goswami solicitando-lhe que assumisse a administração geral do templo. Inspire todos a se ocuparem em serviço, senão eu não sei como vamos poder imprimir a revista mensal em inglês, 3 pontinhos. Uma vez que não temos muito dinheiro no fundo e uma vez que os estudantes celibatários são bastante inquietos, Akintyan Maharaja escreveu-me dizendo que não é capaz de assumir a responsabilidade da administração. Seria muito bom se você pudesse dar atenção a esses assuntos. E Abai encontrou outros obstáculos ao tentar produzir o Sajjana Toshani. Nenhuma máquina de escrever e más relações com o impressor. Em poucos dias, Abai recebeu outra carta de Bhaktisaranga Goswami dizendo-lhe que artigos imprimir, avisando-lhe que não mudasse os elementos essenciais na revista e lembrando-o de seu dever especial. Eu pedi a Akintyan Maharaja que lhe entregasse
as chaves de meu quarto para que você possa usá-lo apenas para o seu trabalho intelectual. Já que você está aí, deve tentar manter a paz no templo, dando as instruções necessárias a cada um e a todos. Abai percebeu que não poderia fazer nenhum trabalho editorial se a frouxidão e as briguinhas no templo não parassem. Mas quando ele tentou ajudar segundo a orientação de Bhaktisaranga Goswami, alguns dos devotos se rebelaram e inclusive escreveram a seu mestre espiritual queixando-se. Foi apesar de muitos obstáculos que Abai conseguiu o último prazo do impressor para o número do Sadhana Toshani, de agosto de 1955. Contudo, devido à demora do impressor, a revista só veio a sair em setembro. Quando por fim foram entregues as primeiras cópias, Abai enviou várias a Bhaktisaranga Goswami em Calcutá, pedindo-lhe resposta sobre o número. Abai não obteve resposta direta de seu irmão espiritual, mas recebeu outras instruções do secretário de Bhaktisaranga Goswami, que era Ramananda, que chamava atenção para vários erros no número sem mencionar se Bhaktisaranga ficara satisfeito com a revista. A maioria dos erros eram questões técnicas de estilo. Abai fizera a página do índice de maneira diferente e não havia imprimido o nome de Bhaktisaranga Goswami exatamente como ele o havia querido em todos os seus artigos. Quanto à solicitação feita por Abai de uma máquina de escrever, Ramananda escreveu que se os assuntos forem escritos distintamente, não haverá necessidade de eles serem datilografados ao impressor. Abai escreveu a Bhaktisaranga Goswami solicitando-lhe que regressasse a Delhi e estabelecesse uma atmosfera pacífica no templo. Quanto ao Sadhana Toshani, Bhaktisaranga Goswami sugerira que o papel da capa fosse melhorado e que toda a revista fosse feita em papel melhor por uma gráfica moderna, com o que Abai concordou. Mas as melhorias dependiam de dinheiro. A sugestão, de que o jornal seja impresso em Calcutá é muito boa, mas minha sugestão é que, ou em Calcutá ou em Delhi, devemos ter nossa própria gráfica com bons equipamentos para que sejamos capazes de difundir a mensagem de Shri Krishna Chaitanya em todos os idiomas importantes, especialmente em hindi e em inglês. O hindi destina-se à propaganda em toda a Índia, ao passo que o inglês destina-se à propaganda no mundo inteiro. Abai informava ainda que uma vez que era quase impossível esperar que um impressor trabalhasse velozmente com manuscritos feitos à mão, ele já havia alugado uma máquina de escrever. Ele também mencionava suas ideias para aumentar o número de assinantes. Brindaban, filho de Abai, veio viver com ele durante alguns meses na Gaudiya Sangha. Estava fora de cogitação a volta de Abai para sua família e Brindaban simplesmente se associava com seu pai, seguindo as rotinas do templo e ajudando Abai em suas obrigações. Certo dia, um eminente advogado, o presidente do Hindu Mahasabha, fez uma visita inesperada ao templo da Gaudiya Sangha. O templo estava quase deserto e não havia Krishna Prasadam, alimento oferecido a Deus à mão, de forma que Abai e Brindaban receberam o eminente convidado cozinhando para ele e oferecendo-lhe Krishna Prasada e o informando das atividades do templo. Quando Abai não estava ocupado administrando o templo, desorganizado e trabalhando no Gaudiya Patrika e no Sadhana Toshani, ele gastava o seu tempo preparando uma tradução para o hindi do Chaitanya Charitamrita. Embora estivesse mais acostumado a escrever em inglês e em bengali, ele julgava que, enquanto estivesse pregando em áreas onde se falava hindi, tal livro seria importante. Bhaktisaranga Goswami escreveu que queria imprimir apenas 500 cópias do Sadhana Toshani para o número de setembro, mas Abai queria imprimir mais. Após fazer um acordo com o impressor de que os preços seriam os mesmos para 1000 cópias que seriam para 500 cópias, ele escreveu a Bhaktisaranga Goswami informando-o da boa notícia.
Abai também lhe dizia que recentemente havia conseguido um donativo de papel de impressão e que ele conseguira uma redução de 1/4 parte nos custos postais. Por questão de poupar alguns papéis, não haveríamos de imprimir o número completo? Em minha opinião, devemos imprimir mais de 1000 cópias todos os meses e distribuí-las em grande escala. Mas Bhaksaranga replicou através de um lacônico cartão postal que eles deveriam imprimir nada mais, nada menos que 500 cópias. Abai continuou suas tentativas de melhorar o Sajjana Toshani. Para ele, isto não era um dever superficial, mas sim pregação absorvente. Em uma carta a Bhaksaranga Goswami ele expressava a ansiedade pela espera dos artigos a serem enviados para o número seguinte. Os fundos eram escassos, tão escassos que Abai não tinha uma roupa decente, e todavia ele continuava a ver um futuro glorioso para o Sajjana Toshani. Eu desejo ver este jornal chegar ao padrão do Illustrate Weekly, com numerosas fotos a fim de fazê-lo uma literatura muito popular, e para isso desejo movimentar-me para conseguir assinantes como também anunciantes. Desejo visitar bons homens de negócios, companhias de seguros e funcionários do governo com este fim, mas não tenho roupa adequada. Preciso de 2 conjuntos de roupas boas para assumir esta responsabilidade, e ficarei grato de saber a sua decisão a este respeito. É desejo de meu coração que este jornal melhore até alcançar o padrão mais elevado. Abai também pediu a Bhaksaranga Goswami que o ajudasse a publicar o seu Chaitanya Charitamrita em hindi. Alguns cavalheiros não bengalis estavam exigindo o livro e tinham garantido a Abai que pagariam 25 rúpias por volume. Abai pediu um empréstimo de 600 rúpias, sob um arranjo adequado para Bhaksaranga Goswami para publicar a primeira parte desta obra. Se esta parte for vendida, escreveu Abai, as outras partes sairão automaticamente. Mas assim como a vida na Gaudiya Sangha e o trabalho com o Sajjana Toshani sob o controle de Bhaksaranga Goswami produziam tensão para Abai, as ambições de Abai de aumentar a circulação e suas fortes opiniões editoriais também criaram tensão para Bhaksaranga Goswami. Em resposta à carta de Abai, Ramananda, o secretário de Bhaksaranga Goswami, escreveu uma carta cheia de louvores floreados a Bhaktivedanta Prabhu, mas com a intenção de demiti-lo de sua posição junto a Gaudiya Sangha. Com inúmeras humildes reverências aos pés de lótus de um devoto de Deus, Srimati Bhaktivedanta Prabhu, recebemos sua carta escrita a Shri Guru Maharaja no dia 5/10/55. Seu projeto é muito majestoso e o Senhor é um bem-querente de nossa sociedade. Ficamos sabendo também que, 3 pontinhos, desde os últimos 2 meses, apesar de tantas dificuldades, as dificuldades de alimento oferecido a Deus e mal entendido entre os devotos daí, e apesar de várias outras dificuldades, o tipo de entusiasmo que o Senhor tem mostrado só é possível para um devoto de Deus elevado como o Senhor. O Senhor é um devoto favorito de Srila Prabhupada e um amigo de todos os associados especiais de Srila Prabhupada. A maioria dos devotos da Gaudiya Sangha em Delhi são novos e menos respeitosos. Eles não podem dar o devido respeito a uma personalidade elevada como o Senhor, 3 pontinhos, especialmente as especulações pomposas que o Senhor tem. Nossa sociedade nas circunstâncias atuais tem poucas ideias. Esperamos que, com todas as suas qualidades, dentro em breve o Senhor se estabeleça independentemente e, satisfazendo os desejos de Srila Prabhupada, comece a pregar bem amplamente. Suspeitamos que não será possível para um devoto de Deus capaz e respeitável como o Senhor ficar aí por muito tempo, adaptando-se aos devotos iletrados e menos educados da Gaudiya Sangha em Delhi.
Além disso, o Senhor é o líder do corpo editorial dos jornais de Gaudiya Patrika e Bhagavata Patrika da Vedanta Samiti de Shrimati Keshava Maharaja, de forma que, se o Senhor passar mais tempo em nosso templo, talvez ele fique aborrecido. Com muitos devotos, ele está se preparando para circunambular a terra de Vraja, e nós estamos certos de que ele vai precisar de sua assistência nesta procissão. Então considere todos os prós e contras, e se o Senhor não se omitir no dever de líder de sua organização, nós ficaremos satisfeitos. Alguns artigos já foram enviados para o número de outubro do Sajjana Toshani e talvez enviemos mais alguns. Ficaremos muito agradecidos se o Senhor puder ensinar a Keshavananda Prabhu a publicar o número de outubro. Esperamos que Shri Guru Maharaja possa pessoalmente publicar os números de novembro e dezembro. Desejamos transferir o editorial para Calcutá a partir do mês de janeiro. Shri Guru Maharaja tem envelhecido e na maior parte do tempo ele depende de nós. Ficamos felizes de saber que o Senhor está se esforçando arduamente por publicar o Chaitanya Charitamrita em hindi, mas nas circunstâncias atuais não será possível que façamos este investimento de 600 rúpias de nosso fundo para imprimi-lo, porque Shri Guru Maharaj empreendeu muitos projetos em diferentes direções agora e tem gasto bastante dinheiro. Ele não pode assumir a responsabilidade de imprimir este livro. Keshavananda Prabhu escreveu que suas roupas estão ficando puídas, então compre um par de roupas com o fundo do templo, e se os devotos cometeram ofensas a seus pés de lótus devido à sua visão acanhada, por favor os perdoe. Assinado, o servo do devoto de Deus, Shri Ramananda Das. Não era um fato que Abai estava sendo chamado para liderar a procissão de Keshava Maharaja, embora fosse uma boa desculpa para Ramananda sugerir que Abai deixasse o templo da Gaudiya Sangha. Assim, após viver como um membro atencioso dos templos de Keshava Maharaja e Bhaksaranga Maharaja, Abai estava novamente solitário. Desculpem. Sem renda ou abrigo institucional, Abai começou a hospedar-se em vários lares em Delhi, vivendo de semana em semana onde quer que fosse convidado. Em termos de comida, roupa e teto, estes foram os tempos mais difíceis pelos quais ele jamais passou. Desde sua infância sempre tinha havido comida suficiente e boas roupas. Ele jamais tivera que se preocupar com um lugar onde dormir. Ele tinha sido o filho dileto de seu pai e havia recebido orientação e afeição especial de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Mas agora Abai às vezes se sentia sozinho. Sem lar, ele se movimentava por Delhi de uma residência temporária a outra. Um templo de Vishnu, um quarto no Kapoor College of Commerce, mas ele andava à procura de patronos pregando com base no Bhagavad Gita e escrevendo. Sua meta não era encontrar uma residência permanente, mas sim imprimir a sua literatura transcendental e estabelecer ou juntar forças com um movimento puro e poderoso dedicado a difundir a consciência de Deus, Krishna. Abai fez uma lista de vários livros que queria publicar. 1. Sri Chaitanya Charitamrita Hindi com 2.000 páginas. 2. Gita Upanishad em inglês com 1.200 páginas. 3. Ciência da Devoção em inglês, 300 páginas. 4. Movimento de Sankirtana do Senhor Krishna Chaitanya em inglês, 300 páginas. Mensagem de Deus em inglês, 300 páginas. 6. Bhagavanir Katha em bengali, 50 páginas. Mas para imprimir ele precisava de doadores. Entrevistou-se com homens ricos em seus escritórios e lares, apresentando seus manuscritos e explicando a sua missão. Tinha uma lista de doadores, mas poucos corresponderam.
E quando ele realmente recebia um donativo era normalmente apenas de 5 ou 10 rúpias. Ocasionalmente ele recebia uma carta de apreciação ou endosso. Uma apreciação veio de Narayan Das Rai Bahadur, um engenheiro executivo aposentado e secretário do Birla Mandir Trust, o qual comparecera a uma leitura pública que Abai fizera na presença de um mestre popular, Mãe Anandamoy. Impressionada pela leitura que Abai fizera do seu Chaitanya Charitamrita em hindi, Mãe Anandamoy doara-lhe 50 rúpias e sugerira que Abai também visitasse um santo bem conhecido, Sri Hari Baba, que estava adoentado na cama de um hospital. Abai, acompanhado por Narayan Das, foi então visitar Hari Baba, o qual afirmou que a leitura de Abai fê-lo cair em êxtase. Enquanto isso, Narayan Das estava se sentindo inclinado a ajudar e em dezembro ele escreveu uma carta sugerindo que todos contribuíssem com seu auxílio para a publicação bem-sucedida dos vários escritos em hindi, inglês e bengali de Sri A.C. Bhaktivedanta. Eu lhe desejo todo sucesso em seu nobre esforço. Abai mostrava esta e outras cartas semelhantes a patronos em perspectiva. Em Delhi, não era difícil ver ministros do governo, juízes, advogados, comerciantes executivos, líderes religiosos. Havia sempre alguém desejando ouvir seriamente e ocasionalmente oferecer apoio. Assim, Abai, com as duas calças e camisas que a Gaudiya Sangha lhe havia fornecido com sua capacidade de pregar e convencer, mas com pouco apoio e sem nenhuma residência fixa, continuava impávido a sua pregação. Escrever e tentar publicar era apenas a metade do seu esforço. A outra metade consistia em participar reforçando o movimento mundial da Liga de Devotos. Através de Narayan Das, Abai investigou se haveria uma maneira de ele poder fazer o seu trabalho sob os auspícios do Birla Mandir, um dos maiores e mais ricos templos de Delhi. Abai propôs a encarregar-se da propaganda no idioma inglês, tanto dentro da Índia quanto no exterior. Uma vez que Narayan Das considerava-se um seguidor do Sanatana Dharma, Abai escreveu-lhe explicando como os ensinamentos do Bhagavad Gita estabeleciam o verdadeiro Sanatana Dharma. Abai tinha muitas ideias sobre como o Sanatana Dharma, como religião eterna para todos os seres vivos, poderia se expandir e ser aplicado praticamente, se Narayan Das apenas o ajudasse. Eu quero treinar 40 jovens educados a que aprendam esta ciência de conhecimento transcendental e prepará-los para que possam ir a países estrangeiros para 3 pontinhos, fazer trabalho missionário, 3 pontinhos, dar início imediatamente a um jornal em inglês ou reviver o meu jornal De Volta ao Supremo, no estilo do Illustrated Weekly da Índia, 3 pontinhos, organizar um grupo de distribuidores de livros que se constituirá não apenas de bons cantores e músicos, mas também deverá ser usado para praticar a autorrealização. Abai prometia que assim que tivesse feito algum alicerce, ele junto com homens e equipamentos poderiam partir para os países estrangeiros a fim de propagar este trabalho missionário. Mas ele admitia também que externamente estava passando apertos terríveis. Por favor, tome providências para conseguir as coisas acima mencionadas e me dê um local adequado para viver. Terei que me mudar deste cômodo temporário no máximo segunda-feira que vem. Os diretores do Birla Mandir não aceitaram a oferta de Abai, mas ele pensou em outra maneira de ocupá-los. Promoveria um encontro público no Birla Mandir para ajudar a gerar interesse na Liga de Devotos. Aproximou-se de Sri R.N. Argaval, presidente do Comitê Municipal de Delhi, que após ouvir os nomes de vários cidadãos respeitáveis que compareceriam ao encontro,
concordou em presidi-lo. Abai marcou a data para 22 de dezembro e imprimiu 500 anúncios e 200 cartões de convite. Tá vendo, Bimala? Prabhupada já imprimiu os cartazes, convites e cartões. É quando você faz as coisas para Deus, mesmo que não tenha sucesso, já foi feito para Deus, e isso conta, né? Conta eternamente, mesmo que não tenha sucesso, porque o que importa é satisfazer Deus. Desculpem. Lançando uma nota cosmopolita, ele declarava em seu anúncio: pela graça do Todo-Poderoso Krishna, Delhi está se tornando, o centro da associação cultural do mundo. Os líderes tanto da Rússia quanto da Índia haviam se voltado recentemente para a necessidade de contato cultural entre todas as nações. Mas a cultura mais elevada, sugeria Abai, era o conhecimento transcendental científico. Portanto, os melhores recursos culturais do mundo existiam na Índia. E estes recursos, enfatizava Abai, não deviam ser deixados nas mãos de santos e renunciados desorganizados, mas deviam ser adotados por membros importantes da sociedade de forma organizada. O Hindustan Times de 22 de dezembro incluía o encontro da Liga de Devotos na coluna Compromissos do Dia, junto com anúncios para encontros do Rotary Club, da Sociedade Tagore, do Conselho Indiano de Assuntos Mundiais, do Bharati Scouts e do Congresso Farmacêutico Indiano. O encontro da Liga começou com um canto e dança público de Hare Krishna liderado pelo professor H. Chand, e então a C. Bhaktivedanta, fundador e secretário da Liga de Devotos, explicou os objetivos do seu movimento. Depois Narayan Das falou e depois disso leu um número de resoluções propostas pelo fundador secretário, atestando que as pessoas presentes apoiavam a Liga de Devotos e que elas recomendavam que o governo central da Índia também a apoiasse como um movimento para a paz mundial, baseado em princípios gandhianos. Após a adoção das resoluções, o encontro encerrou-se com outro canto e dança público de Hare Krishna e distribuição de alimentos oferecidos a Deus, Krishna Prasadam. Abai estava convencido de que seus bem-querentes e co-humanitaristas o apoiassem em grande escala. Ele poderia criar um movimento para a paz mundial, baseado nos princípios do serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna. Mas seu papel seria simplesmente de apresentar a consciência de Deus, Krishna, a quem quer que ele pudesse. Os resultados dependeriam de Deus, Krishna. Abai estava ciente de que as boas intenções da maioria dos participantes em seu encontro no Birla Mandir não passariam daquele único encontro, mas ele não desanimava. Através de todo o seu evangelismo incansável, ele mantinha uma grande jovialidade filosófica. Em certo sentido, já estava inteiramente satisfeito. Sentia-se feliz de estar trabalhando para a causa de seu mestre espiritual. Embora estivesse mudando de endereços tão rapidamente que sua correspondência mal podia alcançá-lo, ele escreveu um anúncio de jornal para um curso de estudos por correspondência. Educacional. Estude o segredo transcendental do Bhagavad Gita em casa por correspondência e seja um homem forte. Taxa de todo o curso apenas 50 rúpias. A instrução é comunicada não da maneira imaginativa ordinária de interpretações qualificadas, mas segundo o sistema de sucessão discipular, de sucessão magistral. Todas as questões são devidamente resolvidas. Informações como a C. Bhaktivedanta. Estudantes de todas as comunidades e nacionalidades serão bem-vindos. Imagina, né? Curso por correspondência. Era o que tinha na época, né, Bimala? Prabhupada usava tudo que tinha na época.
Havia 4 anos que ele não publicava De Volta ao Supremo, desde 1952. Então decidiu revivê-la. De Volta ao Supremo era missão digna de sua plena atenção e exigia todos os seus esforços: arrecadar os fundos, compor os artigos, supervisionar a impressão e então distribuir 1000 cópias. O dinheiro ele levantaria obtendo entrevistas e solicitando donativos. Um doador e amigo era o juiz Bipin Chandra Mishra, juiz do Supremo Tribunal em Nova Delhi. Juiz Mishra comenta: ele costumava vir à minha casa uma vez por mês. Eu lhe fazia donativos para o seu jornal. Era apenas uma revista de 4 páginas, mas mostrava o seu estudo do assunto e sinceridade e devoção ao Senhor Krishna. Ele parecia ser um homem muito simples e modesto, e era agradável conversar com ele. Era bastante simpático. Sua qualidade principal era a humildade. Ele podia conversar com afeição e confiança e sabia que estávamos falando de coisas relativas a Deus. De modo que toda conversa com ele nos sublimava. Eu era uma personalidade um tanto importante na época em termos de assuntos religiosos, mas não era de se esperar que ele desse alguma contribuição à principal vida religiosa de Delhi naquela época, por causa da dificuldade do idioma, porque seu objetivo era alcançar pessoas educadas em inglês, e não as que falavam hindi. E também porque seus meios e sua popularidade não estavam absolutamente estabelecidos. A revista não tinha um atrativo amplo entre aquelas pessoas. Outros líderes religiosos estavam bem estabelecidos. A única coisa que impressionava nele e era digna de se notar naquela época era a simplicidade de ele depender exclusivamente da fé no nome de Deus, Krishna e em sua missão. Escrever artigos não era um problema. Pela graça de seu mestre espiritual, ele não era nem escasso de ideias, nem incapaz de transpô-las ao papel. Traduzindo e fazendo comentários sobre as escrituras dos devotos de Deus, sua caneta fluía. Tá, vou ler de novo. Deixa eu tomar água. Peraí, Bima. Escrever artigos não era problema. Pela graça de seu mestre espiritual, ele não era nem escasso de ideias, nem incapaz de transpô-las ao papel. Traduzindo e fazendo comentários sobre as escrituras dos devotos de Deus, sua caneta fluía livremente. Ele estava inspirado pelo milagre da imprensa, a Brihat Mridanga, o grande tambor. O trabalho de passar a sua mensagem para o papel e imprimi-la 1000 vezes, com a consciência e a urgência de falar diretamente a todos, não apenas ao povo de Delhi ou da Índia, mas a todos, punha Abai em meditação estática. Ele contemplava quantas cópias de Volta ao Supremo poderiam chegar às mãos de pessoas meditativas que as lessem agradecidamente. Tampouco sua manutenção era problema. No Śrīmad Bhagavatam, Shukadeva Goswami declara que o problema do devoto não era comida, roupa ou teto. Se alguém não tinha cama, podia sempre deitar-se no chão e usar os seus braços como travesseiro. Quanto às roupas, podia sempre encontrar algumas roupas rejeitadas na rua. Quanto à comida, podia se alimentar das frutas das árvores, e para se alojar podia ficar nas cavernas das montanhas. A natureza supre todas as necessidades. Um transcendentalista não deve lisonjear materialistas para se manter. Evidentemente, Abai não estava vivendo nas montanhas ou nas selvas, mas sim na cidade de Nova Delhi. Contudo, ele havia virtualmente adotado um modo de vida renunciado sugerido por Shukadeva Goswami, não para flagelar o seu corpo ou mostrar-se puro e descompromissado, mas porque ele tinha que viver na pobreza se queria produzir de volta ao Supremo regularmente. Para Abai, aquele esforço era um grande feito de amor, e a compra do papel para impressão tornou-se uma prioridade, inclusive ante o comer.
Prabhupada deixou de comer, para imprimir esse conhecimento. Negligenciar suas necessidades pessoais para pregar era a manifestação de sua fé em Deus, Krishna, da qual Abai não sofria de escassez. Ele tinha plena fé de que, se servisse a Deus, Krishna, tudo lhe seria suprido. Trabalhar sozinho não era um problema insuperável, era agradável e simples. Era melhor do que ter de administrar os neófitos residentes da Gaudiya Sangha. O êxtase de trabalhar arduamente para servir a seu mestre espiritual não era um problema. O problema eram as condições do mundo. Segundo as escrituras védicas, a era corrente Kali Yuga criaria contínua degradação na sociedade. E Abai podia ver isto evidenciado todos os dias em Delhi. Delhi, anteriormente conhecida como Hastinapur, havia sido a antiga capital do rei Yudhishthira, que 5.000 anos antes, sob o amparo do Senhor Krishna, tinha sido o rei mais opulento do mundo, e cujos cidadãos tinham sido inteiramente protegidos e supridos. Agora, após 1000 anos de subjugação estrangeira, a Índia era novamente independente, e Nova Delhi era a capital. Desculpem. Contudo, mesmo na relatividade dos breves 60 anos de experiência de Abai, ele havia visto a cultura indiana, que em sua infância retivera muito da pureza original da era védica, degradar-se. Agora, ele via uma sociedade em que seus compatriotas eram vitimados pela propaganda de que poderiam ser felizes, indultando o materialismo grosseiro. Os ingleses haviam introduzido a droga do chá, o tabaco, a carne e as indústrias. E agora, a cultura demoníaca, Cultura de demônios é assim, tudo que é vício, tudo que não presta, tudo que destrói as pessoas materialmente e psicologicamente falando, acontece na cultura dos demônios. Fazem tudo errado, desobedecem completamente às leis de Deus. Os ingleses haviam introduzido o chá, o tabaco, a carne e as indústrias. E agora, mesmo após a independência, essas coisas faziam parte de um novo modo de vida da Índia. Tendo expulsado os ingleses, os indianos estavam imitando os padrões ocidentais. E os líderes da Índia deliberadamente ignoravam os princípios védicos de consciência de Deus, os próprios tesouros que a Índia destinava-se a distribuir para o mundo inteiro. Sem falar na religião dos demônios, que os demônios levam junto com eles. Abai tinha visto como a Índia abandonara sua herança transcendental e saíra correndo atrás da modernização do Ocidente. Mas agora, onde estava aquele avanço material? Acaso os indianos estavam mais felizes em sua independência do que tinham estado nos dias ingleses? Para Abai, a cidade superpovoada era um inferno de gatunos e tolos. Embora milhares de pessoas pobres estivessem empregadas em barulhentas metalúrgicas e em indústrias de pneumáticos, suas condições de vida tinham piorado. Abai expressava sua preocupação com estas condições em sua de volta ao Supremo. Acaso podiam os pobres comer os parafusos e pregos produzidos nas fábricas? Podiam eles ser nutridos pelo cinema, pela televisão ou pelas canções de sexo no rádio? Os líderes eram incapazes de ver que o abandono dos princípios transcendentais tinha levado aos próprios males que eles oficialmente abominavam, uma juventude decadente e rebelde, corrupção em todas as áreas da vida cívica e mesmo instabilidade econômica e escassez. Quando Abai fora jovem em Calcutá, não existiam cartazes de cinema anunciando fantasias sexuais lúbricas, mas agora a Índia havia desenvolvido a terceira maior indústria cinematográfica do mundo, e os cartazes de filmes estavam por toda parte em Delhi. Agora é conhecida como Bollywood, Produz mais filmes que Hollywood, atualmente.
Churrascarias e adegas haviam brotado. Os jornais regularmente publicavam editoriais deplorando a degradação de jovens rapazes indianos que importunavam, insultavam e afrontavam mulheres nas ruas. As ligas femininas queixavam-se da crescente promiscuidade juvenil e do obsceno tratamento de mulheres em filmes e anúncios. Mas não havia sacerdotes brahmanas íntegros ou administradores santos para opor a algo assim. Abai via a necessidade de uma reespiritualização da sociedade, mas a sociedade precipitava-se obstinadamente na direção oposta. Em fevereiro, exatamente quando Abai tentava publicar sua De Volta ao Supremo, o primeiro-ministro Nehru, enquanto falava preocupado com a crise do espírito da Índia, simultaneamente lançava outro plano quinquenal para industrialização rápida. Todos, desde o primeiro-ministro até o homem comum, estavam preocupados com os problemas sintomáticos, mas ninguém parecia compreender que o verdadeiro problema era a falta de consciência de Deus, Krishna. Abai tinha que receitar o remédio para os males da era de Kali Yuga. Ele sabia que este remédio era necessário numa escala muito mais ampla do que o seu próprio esforço lhe permitia alcançar, visto que administrar um só número de volta ao Supremo estava quase além de seus recursos. Escrever os artigos, datilografá-los, levá-los ao impressor e distribuí-los não devia ser o trabalho de um solitário devoto empobrecido, mas, ao trabalhar com seus irmãos espirituais, ele deparara com sua decidida falta de organização e com sua falta de desejo de pregar vigorosamente. Bhaktisaranga Goswami parecera determinado a manter o Sadhyana Toshani pequeno e seu templo, como tantas outras, tinha sido incapaz de atrair novos membros. Era esta a mentalidade mesquinha que mutilaria a pregação. Portanto, agora ele estava trabalhando sozinho em uma pequena escala, feliz com seu trabalho de bem-estar social, porém consciente de que seu jornal de 4 páginas era apenas uma gota d'água no deserto. Em fevereiro de 1956, enquanto os Estados Unidos lutavam pelos direitos civis, enquanto Khrushchev, quanto Eisenhower deploravam abertamente a corrida armamentista e mantinham conversas de desarmamento nuclear, e enquanto o Shah do Irã visitava Nova Delhi, Abai tentava imprimir De Volta ao Supremo. No desconforto do inverno, ele caminhava de manhã cedo pelas ruas de Delhi para visitar Surendra Kumar Jain, o impressor, para rever as últimas provas. Caminhando, ele poupava dinheiro. Somente quando apanhava papel do fornecedor é que ele alugava um táxi. Ele não tinha roupas de frio, apenas uma jaqueta leve de algodão, e usava sapatos de borracha. Também usava um algodão que lhe cobria as orelhas preso debaixo do queixo, protegendo-o das manhãs invernais de 5 graus de temperatura e às vezes de ventos tormentosos. Kumar Jain comenta: minha primeira impressão dele foi que ele era pessoa boa e honesta. Senti dó também em razão das condições sob as quais ele vinha. Sei que ele não tinha nem mesmo 25 paisa. Ele fazia todo o caminho a pé e sem tomar de jejum ou coisa alguma. Ele vinha de manhã à gráfica e quando eu lhe perguntava: Babuji, o senhor já comeu algo esta manhã? Ele dizia: não, senhor Jain, eu só vim aqui porque tinha que revisar as provas. Está bem, dizia-lhe eu, vou lhe trazer o de jejum. Então eu mandava vir o de jejum e depois ele se sentava e trabalhava e ele próprio fazia a revisão de provas. A impressão era eu quem fazia e na maioria das vezes ele gostava de estar presente no momento da impressão final.
Ele vinha de manhã lá pelas 7 horas e não ia até que tivesse revisado todas as provas. O fato de ele vir sem tomar de jejum era uma coisa regular. Eu lhe arrumava o de jejum e ele sentava-se à mesa trabalhando por horas a fio. Ele sempre falava sobre temas religiosos apenas. Mas quando estava sentado, especialmente enquanto esperava que lhe trouxessem as provas, nós conversávamos sobre muitas coisas. Eu sentia que ele sabia muita coisa, porque era uma pessoa muito lida. Era mais um amigo do que apenas uma pessoa que vinha ver o seu trabalho impresso. Era um homem muito simples, reto em todos os seus hábitos, mas sua missão naquela época era particularmente de desenvolver um movimento de volta ao Supremo. Sua condição financeira era fraquíssima, às vezes era-lhe difícil imprimir, porque ele não conseguia o papel. Muitas vezes lhe perguntei por que continuava se sentia tanta dificuldade, mas ele dizia: não, esta é a minha missão e eu sempre a levarei adiante na medida do possível. Eu tentava auxiliá-lo o máximo que podia, mas realmente ele era pobre. Eu só fazia impressão e ele tinha de conseguir o papel, então às vezes era demorado. Embora minha função fosse imprimir, às vezes eu lhe dizia: está bem, o senhor é muito sagaz, vou lhe dar o papel, mas normalmente ele próprio o comprava, uma vez que nós só fazíamos a impressão e ele o trazia num táxi. Nós não nos dávamos mal, mas no que se refere aos negócios, se as contas atrasavam muito, então eu lhe perguntava se ele podia fazer algo para pagá-las. Ele dizia: não se preocupe, esteja certo de que o seu dinheiro está vindo. Eu nunca lhe perguntei de onde vinham os seus fundos, porque eu sentia que aquilo era um assunto pessoal. Mas ele se sentia embaraçado quando não conseguia pagar, e por isso eu nunca tentei molestá-lo. Sua preocupação era que, se ele não tivesse dinheiro, como poderia imprimir o jornal? E ele definitivamente queria produzir aquele jornal. Ele queria pregar os ensinamentos do Bhagavad Gita. Considerava aquela espécie de movimento como a única maneira pela qual as pessoas do mundo encontrariam a paz. Sua convicção era muito profunda. Após apanhar as cópias no impressor, Abai caminhava pela cidade, vendendo-as. Ele se sentava em uma casa de chá e, quando alguém sentava-se ao seu lado, Abai pedia-lhe o obséquio de adquirir uma cópia de Volta ao Supremo. Ele também ia aos lares e aos escritórios de pessoas que já haviam feito doações ou concordado em vê-lo, e procurava estabelecer novos contatos, às vezes por recomendação ou às vezes indo sem ser convidado onde quer que pudesse encontrar um leitor em potencial. Quando entregava cópias a doadores regulares, ele discutia a filosofia do número anterior com eles e às vezes escrevia artigos sobre tópicos por eles solicitados. Nosso estimado amigo Sri Bisham Prasad Maheshwari, um dos eruditos advogados do Supremo Tribunal, solicitou que escrevêssemos algo sobre o princípio da ação fruitiva, com referência especial ao vício e sua potência. Muitas vezes os doadores concordavam em vê-lo, não tanto por interesse ou afeto genuínos, porém, mas por uma questão de obrigação. Com sua tradicional piedade hindu, eles sentiam-se obrigados a ver o santo, comprar-lhe o jornal e mesmo pensar bem dele, mas não necessariamente ler o seu jornal. Certa feita, quando Abai estava se aproximando de uma casa de gente abastada, o proprietário saiu à varanda do segundo andar e gritou: "Vá-se embora, não o queremos aqui!" Abai, respondendo à recusa, educada ou mal educada, que enfrentava ao vender... Peraí, Bimala, tá? Posso continuar? Deixa eu acabar aqui.
Abai, respondendo à recusa, educada ou mal educada, que enfrentava ao vendê-lo de volta ao Supremo, escreveu um artigo: Não tenho tempo. Uma doença crônica do homem comum, para a edição de 16 de março.